Quando o mundo escureceu no Calvário, um homem se recusou a correr. Todos os sons em Jerusalém silenciaram. O riso das multidões, os gritos dos condenados, até mesmo o sussurro do vento, tudo engolido pela sombra que cobria o monte. Soldados abaixaram suas lanças. Maria chorou aos pés da cruz. O Filho de Deus estava morrendo, e todos os seus seguidores haviam desaparecido. Todos, exceto um, João, o discípulo que ficou. Enquanto outros fugiam para a confusão da cidade, João permaneceu sob o madeiro que carregava a salvação. Ele estava perto o suficiente para ouvir a respiração ofegante de Jesus. Não foi a coragem que manteve ali, foi o amor. Um amor forte o suficiente para enfrentar o impensável. Neste vídeo, você descobrirá por que João ficou quando outros fugiram, e como aquele momento o transformou de um homem de trovão em um homem de amor. Você verá a cruz não apenas como o lugar onde Jesus morreu, mas como o lugar onde João renasceu. Você entenderá por que Jesus olhou para baixo em sua agonia e confiou sua mãe, Maria, aos cuidados de João, um gesto que carregava um mistério mais profundo do que muitos imaginam. E, ao ouvir, você poderá começar a ver seu próprio reflexo na história dele, porque não se trata apenas de um discípulo de 2000 anos atrás. Trata-se do teste que todo crente enfrenta. Quando a fé custa tudo, você permanecerá. João não foi o apóstolo mais barulhento. Ele não foi o líder que pregou no Pentecoste, o homem que desembainhou sua espada no jardim. Mas quando a tempestade chegou, ele permaneceu. Sua presença sob a cruz tornou-se a ponte entre o velho e o novo mundo, entre a dor da crucificação e a glória da ressurreição. Enquanto o mundo desmoronava ao seu redor, João permaneceu imóvel. E naquele silêncio, algo sagrado aconteceu. Jesus ergueu os olhos em meio à dor e olhou para o único discípulo que restava. Seus olhares se encontraram, angústia humana encontrando compaixão divina, e Cristo proferiu as palavras que os uniriam para sempre. Mulher, eis aí o teu filho. E então, para João, eis aí a tua mão. Naquele momento, o Filho de Deus entregou o cuidado de sua própria mãe a um pescador da Galileia. Foi mais do que uma ordem. Foi uma transferência de confiança, de herança espiritual. João se tornou não apenas uma testemunha da morte de Cristo, mas um guardião de seu amor. Foi isso que o tornou diferente. Anos mais tarde, quando João escreveria seu evangelho, ele não se descreveria como corajoso, digno ou escolhido. Ele apenas diria, o discípulo a quem Jesus amava. Porque isso bastava. O amor era seu título, seu chamado e sua transformação. Mas a história de João não começa na cruz. Começa muito antes, quando o trovão ainda rebombava dentro dele. E para entender por que ele foi o único que ficou, precisamos primeiro entender quem ele era antes de seguir Jesus. Antes de João se tornar o apóstolo do amor, ele era uma tempestade. Muito antes de seu nome ecoar pelas igrejas e escrituras, ele era simplesmente João, filho de Zebedeu, um pescador no mar da Galileia. Suas mãos estavam ásperas pelas redes, seus ombros endurecidos por anos de trabalho e seu coração, inquieto. Todas as manhãs, as ondas brilhavam sob o sol nascente e João puxava suas redes ao lado de seu irmão Tiago, ambos sonhando com algo além do horizonte. Ele tinha tudo o que um jovem poderia desejar: uma profissão, uma família, um futuro. No entanto, algo dentro dele se agitava com insatisfação. Ele queria mais. Não mais peixes, mais significado, mais fogo. Ele foi feito para a intensidade. Mesmo em sua juventude, havia um trovão dentro dele, alto, impulsivo, impossível de conter. Ele tinha um temperamento forte, uma língua afiada e uma ambição que poderia mover montanhas ou destruir amizades. Quando Jesus o chamou pela primeira vez, não o chamou de amado. Chamou-o de Boanerges, filho do trovão. Marcos 3, 17. Não era um apelido poético. Era verdade. Era Jesus reconhecendo a tempestade dentro dele. João e seu irmão certa vez pediram a Jesus lugares de honra, um à sua direita, o outro à sua esquerda, como se pudesse negociar seu caminho para a glória. Em outro dia, quando uma aldeia samaritana se recusou a recebê-los, João se voltou para Jesus com fogo nos olhos e disse: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu e os destruamos? Lucas 9:54. Era assim que João era antes que a graça rompesse as nuvens de tempestade. Apaixonado, imprudente, sincero, mas equivocado. Ele amava Jesus, mas em seus próprios termos. Ele o seguia, mas pelos motivos errados.
Ele queria poder sem sacrifício, influência sem rendição. E, no entanto, Jesus não o rejeitou. Ele não silenciou o trovão. Ele o moldou. É isso que torna a história de João tão extraordinária. Jesus nunca lhe disse para se tornar outra pessoa. Ele simplesmente redirecionou o seu fogo. Ele viu através da arrogância e encontrou lealdade enterrada por baixo. Ele viu além do barulho e encontrou um coração que um dia poderia levar sua própria mensagem aos confins da terra. A transformação de João não aconteceu da noite para o dia. Começou com pequenos momentos, conversas, olhares, silêncios. O Filho de Deus não tinha medo do seu fogo. Ele foi paciente o suficiente para refiná-lo. E talvez seja aí que a história começa a falar conosco, porque muitos de nós somos como João. Ardemos de convicção, falamos antes de pensar, ansiamos por ser notados, por ser usados por Deus, mas esquecemos que santidade não se trata de volume, trata-se de entrega. João veio a Jesus como uma tempestade, e Cristo não fugiu dela. Ele caminhou em meio ao trovão e disse: "Siga-me." Aquele chamado não foi apenas uma ordem, foi um resgate. Naquele simples convite, o barulho começou a se acalmar. As ondas dentro de João começaram a se acalmar. Ele lançou sua rede, abandonou seu barco e entrou em uma história que quebraria, o curaria e, por fim, o tornaria voz do próprio amor divino. Se você observar atentamente, o momento em que Jesus chamou João foi o início de um paradoxo divino, que o mesmo fogo que antes buscava a destruição um dia iluminaria a palavra de Deus. O filho do trovão se tornaria a voz da gentileza, escrevendo: "Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus." 1 João 4, 7. Mas essa transformação levou tempo, anos caminhando ao lado do Messias, anos de incompreensão, fracasso, correção e admiração, anos observando o poder ser redefinido, não pela conquista, mas pela compaixão. Portanto, antes de João se tornar o homem que permaneceu na cruz, ele teve que aprender o que realmente significava seguir. E isso começou com um convite, o momento que mudou tudo. Porque um dia, enquanto João estava à beira do rio Jordão, um homem apontou e disse: "Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo." E a partir daquela única frase, o mundo de João nunca mais seria o mesmo. A margem do rio fervilhava de vozes naquela manhã. O profeta conhecido como João Batista estava com água até a cintura no Jordão, sua voz ecoando sobre a correnteza, chamando Israel ao arrependimento. No meio da multidão estava um jovem pescador, o mesmo homem que um dia escreveria sobre o próprio céu. Ele não sabia que aquele dia dividiria sua vida em antes e depois. E então aconteceu. Através da névoa da água, um homem se aproximou. Não um sacerdote, não um governante, mas um carpinteiro de Nazaré. O Batista fez uma pausa no meio da frase, com os olhos fixos nele, e disse as palavras que abalariam a eternidade: "Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo." João 1, 29. O pescador sentiu algo se mover dentro dele, não medo, não excitação, mas reconhecimento. A tempestade dentro dele de repente silenciou. Ele começou a segui-lo, silenciosamente a princípio, mantendo distância, observando as pegadas deixadas na areia. E então o homem se virou. Seus olhos encontraram os de João, sem julgar, sem buscar, vendo: "O que você está procurando? Não quem é você, não o que você quer de mim, mas o que você está buscando." A pergunta perfurou tudo: ambição, orgulho, barulho, até que apenas a verdade permaneceu. João não tinha uma resposta preparada. Tudo o que ele conseguiu dizer foi: "Rabi, onde você está hospedado?" Em outras palavras, "Eu não quero visitar, eu quero ficar." E Jesus simplesmente respondeu: "Venha e veja." João 1, 39. Essas 3 palavras se tornaram a porta de entrada para o discipulado. Sem promessas, sem milagres, sem recompensas, apenas um convite. João o seguiu até uma pequena morada enquanto o sol começava a se pôr, sua luz pintando as paredes de pedra com ouro. O silêncio entre eles não era constrangedor, era sagrado. As horas passavam como minutos. Quando João um dia escrevesse seu evangelho, ele ainda se lembraria da hora exata. Era por volta da hora 10ª. Por que lembrar de tal detalhe? Porque foi naquele momento que tudo mudou. Não quando ouviu falar de Jesus, mas quando conheceu. Quando a curiosidade se transformou em convicção, e a convicção em fé. A partir daquele momento, João nunca mais partiu.
Ele havia encontrado que toda alma inquieta busca, não informação, mas presença. O Verbo feito carne olhou em seus olhos e disse: Vem. E esse mesmo convite ainda ecoa através dos séculos. Não é gritado, é sussurrado. Não exige, convida. Vem e vê. Ele chama o crente perdido na rotina, o buscador inseguro de direção, a alma cansada da religião vazia. Ele o chama para testemunhar o mesmo Jesus que transformou o trovão em ternura, o mesmo Jesus que viu potencial no caos e o transformou em paz. Daquele ponto em diante, a jornada de João não era mais sobre buscar glória, era sobre aprender proximidade. Passo a passo, ele descobriria que seguir a Cristo não é sobre posição, mas sobre transformação. O rabino que ele seguiu naquele dia o ensinaria a servir, a perdoar, a permanecer. E assim começou a jornada do Filho do Trovão caminhando ao lado do Príncipe da Paz. Os primeiros passos que João deu após aquele convite não foram apenas sobre as pedras da Galileia, foram sobre a eternidade. Ele ainda não compreendia a magnitude do homem que estava seguindo. Não sabia que esse rabino curaria os cegos, ressuscitaria os mortos ou venceria a própria morte. Não percebia que caminhava ao lado do Criador envolto em forma humana. Mas algo dentro dele sabia. Aquela era a voz pela qual ele havia esperado a vida toda. Daquele dia em diante, João seguiu Jesus por toda parte, por ruas movimentadas, colinas solitárias, por meio de risos, por milagres, por meio de tempestades. Ele observou o Filho de Deus mover entre os oprimidos e os esquecidos. Pouco a pouco, cada ato de misericórdia remodelou o homem que antes sonhava apenas com poder. João viu leprosos se aproximarem com as mãos trêmulas, se partirem com a pele como a de um recém-nascido. Ele viu mães caírem de joelhos em gratidão enquanto Jesus ressuscitava seus filhos. Viu pescadores, mendigos e cobradores de impostos descobrirem um valor que nunca haviam conhecido. E a cada ato, o trovão de João começou a se suavizar. Ele começou a entender que a força no reino de Deus não se parecia em nada com a força dos homens. Ele viu Jesus ajoelhar-se diante de pecadores que outros não tocavam. Ele o viu comer com os rejeitados, abençoar os pobres e erguer a cabeça daqueles envergonhados pelo mundo. O homem que antes queria invocar fogo agora via o céu descer em compaixão. Mas a transformação não foi instantânea, foi forjada por momentos que testaram o coração. Um dia, quando os discípulos discutiam sobre quem entre eles era o maior, João permaneceu em silêncio. Antes, ele poderia ter se juntado ao debate. Agora, ele ouvia. Ele havia começado a ver que a grandeza não era conquistada por posição. Ela era revelada pela humildade. Ele se lembrou do dia em que Jesus parou no meio da jornada e notou uma mulher sangrando estendendo a mão apenas para tocar em seu manto. A multidão se aglomerava, as vozes eram altas, e mesmo assim Jesus se virou e a chamou de filha. João viu a ternura em seus olhos, a maneira como a divindade se inclinava para restaurar uma alma solitária e trêmula. Aquele momento marcou para o resto da vida. Então chegou a noite em que tudo o que ele pensava entender foi virado de cabeça para baixo. Durante a refeição da Páscoa, enquanto os outros discutiam e questionavam, Jesus se levantou da mesa. Tirou sua capa, enrolou uma toalha na cintura e começou a lavar os pés deles, um por um. O Messias, de joelhos, lavando a poeira dos pés daqueles que logo o abandonariam. João congelou. Seu coração ardia de vergonha e admiração. Aquilo não era poder como o mundo conhecia. Era poder despido de orgulho, o tipo de poder que se rebaixa o suficiente para curar. Quando as mãos de Jesus tocaram a água, João percebeu que cada gota era um sermão. O amor não era algo para ser admirado, era algo para ser vivido. Aquela noite mudou para sempre. A ambição se transformou em devoção. O fogo que antes ardia dentro dele ainda estava lá, mas havia mudado de natureza. Não buscava mais consumir, buscava aquecer. João aprendeu que a proximidade com Cristo não se trata de prestígio, se trata de transformação. Quanto mais perto ele se aproximava de Jesus, menor se tornava seu ego. E quanto menor se tornava seu ego, mais espaço havia para o amor. Daquela noite em diante, o Filho do Trovão começou a soar diferente. Ele não buscava mais um lugar mais alto, ele se apoiava no coração do Salvador. Quando Jesus falou de traição, foi João quem apoiou a cabeça no peito de Cristo, não para entender o plano, mas para entender a pessoa. Ele ainda não percebia, mas estava aprendendo o ritmo do próprio céu. Uma batida de coração que dizia, amem-se uns aos outros. E logo,
Esse amor seria testado na noite mais escura de sua vida, quando o mestre que adorava fosse levado embora e o mundo ficasse em silêncio. A noite estava pesada, não com barulho, mas com o tipo de silêncio que só vem antes de uma tempestade. Os discípulos haviam compartilhado sua última refeição com o mestre. O pão havia sido partido, o vinho servido e Jesus havia dito palavras que nenhum deles conseguia compreender completamente. Um de vocês me trairá. Eles haviam cantado um hino, mas suas vozes tremiam. As ruas de Jerusalém estavam silenciosas, sombras se estendendo sob o luar enquanto seguiam Jesus até o olival. O lugar era chamado Getsêmani, o lagar de azeite, e, naquela noite, fazia jus ao seu nome. O peso do mundo o pressionava. João estava lá com Pedro e Tiago, os mesmos três que um dia viram sua glória no monte. Mas agora, a glória havia desaparecido, substituída pela agonia. Jesus caiu de joelhos, com o rosto no chão, orando palavras que transbordavam de rendição. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. Lucas 22, 42. O Filho de Deus, tremendo, suando gotas de sangue, estava prestes a carregar o pecado da humanidade. E ele havia pedido aos seus amigos mais próximos que permanecessem acordados com ele. Mas até os corações mais fortes enfraqueceram. João tentou, ele realmente tentou. Seus olhos ardiam de exaustão, seu espírito pesado de confusão. Enquanto Jesus orava sozinho, o discípulo do amor adormeceu. Então vieram as tochas. O bosque silencioso explodiu em gritos e passos. Judas apareceu, liderando soldados armados com espadas e porretes. O mestre deu um passo à frente, desarmado, sem medo. Ele disse: "A quem vocês procuram?" Eles responderam: "Jesus de Nazaré." E quando ele respondeu: "Sou eu," eles recuaram e caíram no chão. O pulso de João acelerou. O caos se instalou. Pedro desembainhou a espada e cortou a orelha de um homem, mas Jesus impediu, mesmo assim, curando aquele que viera prendê-lo. Foi então que o medo tomou conta de todos. Eles correram. João também correu. O mesmo discípulo que se inclinara sobre o peito do Salvador agora fugia à noite adentro. Aquele que jurara segui-lo a qualquer lugar agora desaparecia na escuridão. Mas em algum lugar, entre o jardim e o tribunal, algo dentro dele se revirou. Talvez fosse culpa, talvez fosse amor, mas João voltou. Ele não conseguia ficar longe. Enquanto Pedro seguia de longe, João entrou direto no pátio do sumo sacerdote. Observou falsas testemunhas acusando o inocente. Viu os golpes, a zombaria, o silêncio do cordeiro. Ouviu Pedro negar o Senhor 3 vezes, e seu coração se partiu. Mesmo assim, ele permaneceu. Então veio a sentença, crucificação. As ruas de Jerusalém se encheram com o barulho da crueldade. Os soldados empurraram a trave nas costas dilaceradas de Jesus. A multidão gritou, e João seguiu a cada passo do caminho. Ele observou a cruz se erguer contra o céu, e não se virou. As horas que se seguiram foram as mais sombrias que o mundo já conheceu. O sol do meio-dia desapareceu. A terra tremeu. Da cruz vieram as palavras que abalaram o próprio céu. Meu Deus, por que me abandonaste? Mas mesmo enquanto o mundo desmoronava, uma figura permaneceu sob a cruz, João. Ele estava ao lado de Maria, a mãe de Jesus, com o rosto coberto de lágrimas e poeira. Ele não disse nada, ele não pregou, ele não discutiu, ele simplesmente ficou. E então, através da dor, através do sangue, através de um amor impensável, Jesus ergueu a cabeça, viu sua mãe e viu João. Mulher, eis aí o teu filho. E então, para João, eis aí a tua mão. João 19, 26, 27. Naquele momento, tudo mudou. O discípulo que antes buscava glória agora tinha a responsabilidade de cuidar daquele que Cristo mais amava. Foi mais do que um ato de compaixão. Foi uma transferência divina. Jesus deu a João o que restava de sua vida terrena, sua própria mãe. Foi como se o céu dissesse: porque você ficou, eu confiarei a você o próprio amor. Quando Jesus finalmente curvou a cabeça e deu seu último suspiro, João não se moveu. Ele ouviu a lança do soldado perfurar seu lado. Ele viu sangue e água fluírem. Ele observou até que não houvesse mais nada para observar, porque o amor não vai embora quando as coisas morrem. Ele permanece até que a ressurreição chegue. Naquele dia,
O trovão deu lugar ao silêncio. O filho do trovão havia se tornado discípulo do amor, não por meio do ensino, mas por testemunhar o custo da graça. E quando todos os outros se esconderam de medo, João carregava uma nova missão: lembrar cada palavra, cada olhar, cada gota de misericórdia. Ele os carregaria, não como histórias, mas como verdade viva. Porque o amor não se prova no conforto de milagres, se prova aos pés da cruz. O sábado que se seguiu à crucificação foi diferente de qualquer outro na história. O próprio ar parecia oco, como se a criação estivesse prendendo a respiração. Os discípulos se esconderam atrás de portas trancadas, sua fé despedaçada, sua esperança enterrada com seu mestre. Os cânticos de adoração que geralmente enchiam Jerusalém durante a festa da Páscoa eram agora apenas ecos, engolidos pela dor. João sentou-se em silêncio. Os mesmos olhos que haviam visto a compaixão do céu na cruz agora fitavam o nada. Ele havia visto o Messias morrer, e com ele, os sonhos de um reino que supostamente nunca teria fim. As mãos que haviam curado os cegos agora estavam imóveis. A voz que acalmava as tempestades silenciara. O coração que amava o mundo havia parado de bater. E, no entanto, o amor não permanece enterrado por muito tempo. Antes do amanhecer do primeiro dia da semana, o silêncio foi quebrado. Uma batida desesperada na porta. Maria Madalena, ofegante, trêmula, com lágrimas misturadas à esperança, exclamou: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde puseram. João 20:2. As palavras atingiram João como um raio. Ele se levantou, com o coração disparado, e correu. Pedro o seguiu, suas sandálias batendo nos paralelepípedos enquanto corriam pela cidade que despertava. O mundo ainda estava cinzento, o céu ainda não tocado pela luz, mas a alma de João ardia com uma pergunta poderosa demais para silenciar. Seria verdade? Correram lado a lado até que João, mais jovem e mais rápido, avançou. Mas, quando chegou ao sepulcro, parou, ofegante, trêmulo, com medo de acreditar, abaixou-se e perscrutou a escuridão. A pedra foi removida. O ar lá dentro estava parado. E ali, sobre a fria laje de pedra, jaziam os lençóis de linho, dobrados, imóveis, intocados pelo pânico ou pela pressa. Não era o caos do roubo, era a ordem da vitória. Pedro chegou e, sem hesitar, entrou. João o seguiu, adentrando a quietude que reescreveria a história. O túmulo estava vazio, mas não vazio. Estava cheio de presença, cheio de paz. Algo sagrado pairava ali, como se o próprio a sussurrasse: ele não está aqui. E naquele silêncio, João viu e creu. Ele ainda não entendia as Escrituras, mas seu coração entendia o que sua mente não conseguia. Jesus estava vivo. Ainda não havia anjos, nem aparições, nem vozes do céu. Apenas a tranquila certeza de que o amor havia vencido a morte. O mesmo amor que permanecerá na cruz agora estava diante de um túmulo vazio. João creu não pelo que viu, mas pelo que estava faltando. Sem corpo, sem finalidade, sem derrota. É assim que a fé frequentemente nasce, não por meio de evidências, mas pelo eco da promessa de Deus. A fé nem sempre vê o Cristo ressuscitado. Às vezes, ela só vê o espaço onde a morte costumava reinar. Cada palavra que ele escreveu, cada visão que registrou, cada carta que enviou nasceu de uma verdade, que o amor não é o começo do discipulado, mas sua prova. E esse é o convite que sua vida ainda nos oferece hoje. Viver não apenas com fé, mas com amor que permanece. Servir sem esperar reconhecimento. Suportar quando seria mais fácil fugir. Permanecer fiel mesmo quando a cruz aparecer novamente em nossas vidas. Porque o amor que permanece é o amor que salva. E talvez seja isso que João nos diria se pudesse estar entre nós agora. Ele não falaria sobre visões ou profecias, nem sobre os mistérios do fim dos tempos. Ele simplesmente levantava os olhos cansados e dizia novamente, como fazia a igreja primitiva: filhinhos, amai-vos uns aos outros. Porque esse único mandamento contém todo o evangelho. E se isso for feito por si só, já basta. Então, quando sua fé parecer pequena, quando a noite parecer longa, lembre-se de João. Lembre-se do pescador que se tornou amigo de Deus. Lembre-se do trovão que se transformou em ternura. Lembre-se da cruz, do túmulo vazio, da ilha e da voz que disse: não tenham medo. E saibam disto: se vocês permanecerem perto de Jesus, se deixarem que o seu amor os molde como moldou João,
então vocês também verão o que ele viu. Que além de toda tempestade, além de toda provação, além de todo silêncio, a luz ainda brilha, e a escuridão não a venceu. À medida que a luz se esvai desta história, uma verdade permanece. O legado de João não está escrito em pedra ou apenas nas escrituras. Está escrito em cada coração que escolhe ficar quando outros se afastam. Ele foi o último discípulo de pé, mas não por ser o mais forte. Ele foi aquele que amou por mais tempo. E é disso que o céu se lembra. A vida de João é mais do que história. É um espelho. Ela faz a cada um de nós uma pergunta silenciosa. Quando a cruz aparecer em seu caminho, quando a fé lhe custar algo real, quando seguir Jesus não for fácil nem popular, você permanecerá, porque a fé não se prova em multidões. Ela se prova nos momentos de silêncio, quando ninguém está olhando, quando a oração parece não ser respondida, quando a única coisa que te mantém de pé é o amor. Esse é o tipo de fé que João carregava. Esse é o tipo de fé que o mundo ainda precisa. Ele não terminou sua história com trovões ou profecias, mas com paz. Ele a terminou da mesma forma que a viveu, lembrando-nos da única coisa que nunca falha, o amor. E talvez, depois de todas as visões e revelações, esse fosse o segredo final que o céu queria revelar. Que o poder divino não se encontra em milagres, mas na misericórdia. Que a verdadeira fé não está no que sabemos, mas em quem nos tornamos quando permanecemos perto de Cristo. Então, deixe esta história te lembrar. O mesmo Jesus que chamou João do seu barco ainda te chama hoje. Ele ainda sussurra: venha e veja. Ele ainda promete: não tenha medo. E ele ainda te convida a amar até que sua vida se torne um reflexo da dele. Se esta história tocou algo dentro de você, se ela fez você ver a fé com novos olhos, não deixe que ela termine aqui. Porque a história de João não pertence ao passado, é um convite a todo crente no presente. Deixe um comentário, compartilhe o que falou ao seu coração. Suas palavras podem inspirar outra pessoa a permanecer na cruz também. Curta este vídeo para que ele alcance mais almas famintas por verdade e luz. E inscreva-se no canal. Junte-se a nós nessa jornada pela vida de apóstolos, profetas e santos que encontraram Deus face a face. Há outra história esperando por você. Uma história que revela outro lado do amor divino, outro vislumbre da eternidade. Clique e continue a jornada. E, ao longo do caminho, lembre-se das palavras que nunca saíram dos lábios de João, mesmo no fim de sua vida. Filhinhos, amai-vos uns aos outros. Porque no final, o amor não é a última lição, é o ponto principal.